Agora, o foco da nossa entrevista é a saúde mental de crianças e adolescentes. Quem participa aqui com a gente é o Fernando Ferreira, que é psicólogo especialista em ansiedade. Fernando, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Eu começo te perguntando o que exatamente a pandemia provocou, né? Ou está provocando na saúde mental dos estudantes, dos jovens. Como é que eles estão sentindo esse impacto, principalmente nesse momento de volta às aulas, né? As aulas do segundo semestre começaram há pouco tempo. Como é que está sendo esse impacto com base na sua experiência? Bom dia. Olá, Thalita. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu vejo que a pandemia trouxe uma situação nova para a gente, né? A situação do isolamento social, né? Ficar em casa. Então, os jovens, eu percebo que trouxe um estranhamento nesse retorno às aulas, né? Ou seja, eles permaneceram muito tempo em casa, né? Sem o contato social, sem a interação com outros jovens, pessoalmente falando, e agora com o retorno, eu sinto que como no atendimento que eu faço com os jovens, esse estranhamento, né, desse contato, voltar a ter contato com outras pessoas. Olha só que curioso, né? Estranhamento de contato. Logo jovem, que é um ser humano com muita vontade, né? De se envolver socialmente, de ter relações. O senhor falou, ou você, né? Não sei como prefere ser chamado, mas dos atendimentos aí no seu consultório. Você sentiu um aumento do número de pacientes jovens com idades mais ou menos de qual faixa etária? Sim, houve um aumento da procura, eu vejo isso com bons olhos, porque é comum na fase da juventude, adolescência, a criança, né, este jovem, entrar em contato com algumas questões existenciais, né? É bom que eles venham buscar. E eu tenho aumento na procura de jovens a partir dos 15 anos, 15, 16, 17 anos, eles têm buscado muito esse auxílio, né, para lidar com as suas questões pessoais. Não, e é uma idade cruel, digamos assim, que já é uma fase difícil na vida em condições normais, né? Colocando uma pandemia no meio, só piora. Fernando, a gente viu notícias circulando no país sobre surto coletivo de ansiedade. O que exatamente é um surto coletivo e o que pode ter provocado isso? De repente, você vê que o seu colega está tendo um quadro desse, acaba te afetando também emocionalmente? Sim, isso pode acontecer, assim como aconteceu, se não me engano, foi em Recife, né? E o surto coletivo, ele se dá devido os nossos neurônios espelho, né? Então, por exemplo, se você bocejar, muito provavelmente eu vou bocejar também. Então, nós somos pessoas, né, seres que somos afetados na interação social. Então, quando eu vejo uma pessoa em crise de ansiedade, pode ser que eu seja acometido pelos mesmos sintomas, né? Que eu sinta, que eu consiga ter uma empatia com a pessoa. Às vezes eu também entro em contato com o medo. Eu vejo uma pessoa com uma crise de ansiedade que sempre tem a ver com o medo, eu posso ficar com medo também. Eu posso ter os mesmos sintomas, entende? Uhum. Vamos falar sobre os sintomas, então, que eu acho que isso é importante, a questão dos sinais, né? Até para os pais e para as mães ficarem bem atentos. Quais são os sintomas, então, de depressão, de ansiedade? Quando que eu sei que tem alguma coisa errada ali com aquele adolescente que é hora de buscar ajuda? Sim. Bom, os sintomas que os pais vão observar geralmente está ligado com retraimento. Quando você percebe o filho um tanto isolado, não é? Ele não sai do quarto, ele prefere ficar mais, enfim, no seu quarto, sem contato social. Você percebe esse retraimento na criança é um ponto de atenção, tá? Perceber o jovem um tanto inquieto também, um tanto desorientado na vida, não sabe o que faz e fala uma coisa e fala outra, ele está muito desorientado, é um sinal que precisa de uma atenção. Então, as primeiras coisas que os pais vão observar está nesses dois espectros, ou a criança se isola, ou ela fica desorientada, ela fica perdida, né, na sua experiência. E é um desafio para as famílias, porque muitas pessoas, pais e mães, perderam renda, né? Eles também estão preocupados. A gente já está numa situação, numa fase muito melhor da pandemia, né? Por causa do avanço da vacinação. A gente mal usa máscara já. Mas ainda existe essa preocupação, principalmente em relação à economia, né? Tem família que ainda não se recuperou, que o pai ou a mãe, enfim, perderam o emprego e ainda não conseguiram voltar, ou
voltaram com outro trabalho com uma renda menor. E aí tem também essa preocupação de não passar isso para os filhos, ou isso deve ser conversado, chamar as crianças, os adolescentes para conversar, explicar o que está acontecendo, porque também a criança vai ver o pai ou a mãe tristes, nervosos, preocupados, também vai gerar isso neles, né? Não vai? Sim. No entanto, eu acho importante que isso seja dialogado em família, né? A respeito das dificuldades, porque estamos tratando de dificuldades da vida, que o jovem, na sua fase adulta, ele vai enfrentar. Se não uma dificuldade financeira, ele vai enfrentar uma dificuldade de outra ordem, né? Então, a nossa vida são, né, esses sobressaltos, essas dificuldades. Então, isso pode sim ser dialogado, mas a atenção é no como isso é transmitido. Se eu passo isso para uma criança com muita preocupação, com muito medo, com muita ansiedade, eu estou ensinando esse jovem, essa criança, que é assim que lida com uma dificuldade, que é assim que lida com o medo. Então, daí são formados os padrões de ansiedade. A gente aprende com o ambiente. Então, eu posso e devo compartilhar com o jovem, mas eu tenho que cuidar do como eu falo. Isso é o mais importante. Muito bom, Fernando. Vou pedir licença rapidinho para a gente fazer uma pausa, tá? E a gente finaliza essa conversa no próximo bloco. Até mais. Já voltamos com o Fernando Ferreira, que é psicólogo, especialista em ansiedade, está falando dos prejuízos provocados pela pandemia, especialmente na saúde mental dos estudantes, né? Crianças e adolescentes, porque o tema do nosso programa hoje, no geral, é educação. Fernando, você falou do papel dos pais e das mães dentro de casa, mas os professores, os educadores no geral, também têm um papel importante nessa retomada das aulas, né? De identificar em sala de aula, de repente, aquele aluno que era falante ou que era ótimo na matéria X, ele era super dedicado, agora ele está meio estranho, está tirando nota baixa, não está indo bem na prova. Também é um sinal de alerta e os professores têm que ficar atentos, né? Sim, os professores conseguem observar isso acontecendo, essas diferenças em comportamentos, dado que eles permanecem muitas horas, né, com a criança, né? Uma coisa muito importante para os professores que estão assistindo aqui, algo que é muito importante para os jovens se desenvolverem, que vai contribuir para o desenvolvimento da personalidade de um jovem, é o ambiente em que esse jovem está. E esse ambiente, uma atitude que é simples, que eu possa oferecer para um jovem, é um ambiente em que existe uma atitude de aceitação, onde esse jovem é aceito por quem ele é, né? Então, se eu promovo um ambiente em que ele é ouvido, que eu aceito a individualidade dele, que eu dialogo numa relação horizontal, não numa relação verticalizada de cima para baixo, não. Eu me coloco numa posição de compartilhar com o jovem. Eu estabeleço uma relação de troca. Isso facilita com que o jovem se expresse, ele fale as suas ideias, ele fale o que ele pensa, ele expresse as suas emoções, e ali eu consigo entender como esse jovem está pensando, como ele está vendo a vida, posso fazer uma intervenção. O professor vai conseguir dialogar com os pais sobre esse jovem. Então, professores e pais que estão ouvindo essa reportagem, pensem assim, o ambiente que esse jovem está tem que ser um ambiente que acolha ele, sem julgamentos. Muito bom, um ambiente acolhedor, até porque se não for desse jeito, o jovem vai ter um sério prejuízo, né? E que tipo de prejuízo que a gente pode falar? Emocional, claro, assim, de estar sofrendo ali a tristeza, de estar vivendo aquilo que ele não está entendendo, mas ele também vai mal na escola, vai tirar nota baixa. Isso vai prejudicá-lo na frente também, até relações pessoais, né? Ele deixa de sair com um amigo, de se relacionar com as pessoas. Sim. Se o jovem não vive um ambiente acolhedor, muito provavelmente ele pode crescer um adulto inseguro, com bastante medos. E aí temos hoje, por exemplo, adultos que têm dificuldade em fazer uma entrevista de emprego, em se apresentar em público, né? Essas dificuldades em exposição geralmente têm a ver com pessoas que lá no passado se sentiram acuadas, né? Elas se expressaram na escola, elas se expressaram no ambiente familiar, por exemplo, elas não foram acolhidas, bem recebidas, elas receberam punições, críticas, e aí a criança se contém, se segura, isso vai para a vida. Então, geralmente, quando a criança não vive um ambiente acolhedor, ela cresce insegura e com muito medo.
E buscar ajuda profissional não pode ser um tabu, não pode ser motivo de vergonha, nada disso. Se chegar o momento, se identificou o sinal, tem que buscar uma ajuda de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, né? Sim. Os pais, geralmente, eles buscam ajuda de maneira tardia, quando os sintomas estão muito exagerados, muito acentuados. Aí sim o pai busca um apoio para o filho. Isso tem que ser revertido. Se você percebe pequenos sinais, um filho um tanto retraído, com alguns medos, com algumas instabilidades emocionais, já proponha para o filho: o que você acha de você fazer uma terapia com um psicólogo, né? Se consultar. Vamos acelerar esse processo de busca de ajuda, porque os impactos emocionais e sociais se tornam menores. Super importante esse bate-papo. Muito obrigada pelas dicas, viu, Fernando? Volte sempre aqui ao nosso programa. Boa semana. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É isso, pessoal. Olha, muito obrigada, viu, pela sua companhia de hoje. Você pode rever o Vanguarda Comunidade no Globoplay e dá até para compartilhar o link com alguém. Domingo que vem o nosso programa está de volta. Se cuidem. Boa semana. Tchau, tchau.